Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação. Vamos lá, vocês já viram esse símbolo aqui? É o símbolo que indica as raízes. E é isso que a gente vai tratar agora, raízes. Então, vamos ver o que cada símbolo daqui representa. Esse símbolo aqui da raiz, a gente chama ele de radical. Sempre que você vê esse símbolo aqui, é o radical. O número pequeno que vai aqui fora do radical é chamado de índice. O número grande que vai dentro da raiz aqui, a gente chama de radicando. E se houver aqui um número pequenininho em cima do radicando, a gente chama ele de expoente. Vamos ver como é que a gente lê. Então, olha só. Essa raiz aqui, ó, o índice é 2. Nem sempre esse 2 vai aparecer. Quando não tiver nada aqui do lado de fora, quer dizer que esse índice aqui é 2. Então, é uma raiz quadrada. Raiz quadrada do radicando aqui de dentro, nesse caso, 9. Então, como que eu leio essa raiz? Raiz quadrada de 9. Aqui embaixo, olha, o índice é 3, então eu leio raiz cúbica. Raiz cúbica do radicando, nesse caso aqui de dentro, 64. Então, raiz cúbica de 64. Esse índice, eu sempre leio ele em número ordinal. Se fosse um 4, ia ser raiz quarta. Se fosse 5, raiz quinta. Se fosse 6, raiz sexta e assim por diante, tá? A radiciação, ela é a operação inversa à potência. A gente sabe que a adição é a operação inversa da subtração, a multiplicação é a operação inversa da divisão. A radiciação tem a sua operação inversa, então, que é a potenciação. Como é que a gente transforma, então, esse radical aqui numa potência? Vamos ver. Vamos lá. Olha só. Essa raiz aqui, ó, é raiz quadrada de 3. Como que eu transformo isso aqui numa potência? Esses números que não aparecem aqui, ó, no caso, aqui de fora, quando não aparece, quer dizer que eu tenho 2, raiz quadrada. E se eu não tenho nenhum expoente aqui em cima do meu radicando, quer dizer que esse expoente vale 1. Então, eu desenhei aqui, ó, escrevi aqui mostrando o índice e o expoente para vocês saberem. E aí, como é que eu transformo isso numa potência? Eu vou repetir o meu radicando e a gente usa um macetezinho que a gente fala que é assim: quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Por quê? Quem está na sombra aqui dentro é um 1, que ele está dentro da casinha do radical, não é? Então, esse 1 que está aqui na sombra, ele vai para o sol, ele vai para a parte de cima da minha fração. Ou seja, ele vai ficar desprotegido aqui, ó, na parte de cima. E quem está no sol, que é o 2, que está aqui do lado de fora do radical, ele vai para a sombra, ele vai aqui para baixo da tapagem, ó, da minha fração. Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Esse radical aqui, eu consegui transformar ele numa potência com expoente fracionário, ou seja, o expoente é uma fração. Vamos ver aqui embaixo, então, como é que a gente faz? Eu tenho a raiz quarta de 5 ao cubo. Como é que eu transformo aqui numa potência? Eu vou repetir o meu radicando, que é o 5. Quem está na sombra, que é o 3, vai para o sol, ó, vai para a parte de cima. Faço o sinalzinho da fração. Quem está no sol vai para a sombra, vai para baixo, o 4 no caso. Transformei esse radical aqui numa potência com expoente fracionário. E eu posso fazer o inverso também. Se eu tivesse essa potência com expoente fracionário, eu posso transformar também num radical, ok? Agora, vamos às propriedades dos radicais. Então, vamos lá. A primeira propriedade é essa, ó. Sempre que o índice do radical for o mesmo do expoente do radicando, o radical, ou seja, a raiz, some. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Sempre que esse índice, que é esse número que vem do lado de fora, for o mesmo que o expoente aqui do radicando não é o de dentro, então, se esse expoente e o índice forem iguais, a gente some com a raiz e o resultado fica sendo só o radicando aqui de dentro. Por que isso? Porque a gente já viu, olha só, que se a gente for transformar numa potência, o que a gente faz? Repete o radicando aqui no caso, que é o 3. Quem está dentro, quem está aqui dentro, que está na sombra, vai para o sol, ó, o 5 vai aqui para cima. E quem está aqui no sol, ó, vai para a sombra, vai para baixo.
Transformei numa potência de expoente fracionário, ou seja, uma fração. Essa fração, toda fração nós sabemos que é uma divisão. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, o expoente vai dar quanto? 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então o resultado é 3. Por isso que quando a gente bater o olho e a gente olhar que o índice e o expoente forem os mesmos, a gente pode já eliminar e o resultado é o próprio radicando. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a transformação. Eu sei que esse 9 aqui de dentro é a mesma coisa que 3 ao quadrado, não é? Então, olha só, ficou raiz quadrada, essa raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado, não é? Esse índice que não aparece aqui, ó, é o 2. Quando não aparece, o índice é 2. Então, o índice é o mesmo do expoente. Então, eu posso, ó, cortar. O meu resultado é apenas o radicando, beleza? Próxima propriedade, vamos lá. Segunda propriedade. Multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo. O radical obtido é equivalente ao inicial. Então, assim, se a gente pegar esse índice aqui e esse expoente e a gente multiplicar ou dividir ele pelo mesmo número, os dois, o resultado que eu vou encontrar é uma outra raiz equivalente a essa aqui inicial. Então, vamos supor, vamos transformar isso aqui em fração, em potência, desculpa. Eu repito, radicando, vamos lá. Quem está na sombra vai para o sol, vai para cima, e quem está no sol vai para a sombra, vai para baixo. Se eu pegar, ó, e multiplicar esses dois, o de cima por 2 e multiplicar o de baixo por 2, eu vou encontrar o quê? 2 elevado a 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Vamos transformar isso aqui de volta numa raiz, ó. A raiz, repete o 2. Quem tá na sombra vai para o sol e quem tá no sol vai para sombra. Essa raiz aqui é equivalente a essa aqui inicial. E a mesma coisa vale para divisão. Vamos fazer um exemplo de divisão aqui, ó. Vou transformar isso aqui em potência. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para sombra, vai para baixo. Esses dois aqui são divisíveis por quem? Por 2, ó. Então, eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo também por 2. Vai ficar 8, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Vamos voltar isso aqui para a raiz, então vai dar raiz, repete o 8, que é o radicando. Quem está na sombra vai para o sol, isso aqui eu nem preciso mostrar. E quem está no sol vai para sombra. Essa raiz é equivalente a essa aqui inicial, tá? Posso fazer isso também. Então, vamos lá. Agora, a minha terceira propriedade é qual? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos seus fatores. E a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. O que é isso, professor? Vamos lá. Olha só, eu tenho um produto, ou seja, uma multiplicação dentro de uma raiz com o mesmo índice. Olha só, o índice é 5. O que eu posso fazer? Eu posso desmembrar ela. Isso daqui é a mesma coisa que se eu estiver elevando, tirando a raiz quinta do 5 e tirando a raiz quinta do 8, ó. Então, eu vou desmembrar aqui, ó, vai ficar 5, raiz quinta de 5 vezes raiz quinta de 8. Isso aqui é a mesma coisa, eu posso usar essa propriedade aqui. A mesma coisa vale para divisão, ou seja, o quociente, olha só. Raiz sexta de 3/4, eu vou desmembrar, ainda vai ficar raiz sexta de 3 dividido pela raiz sexta de 4. Posso estar usando essa propriedade aqui também, tá? E a última propriedade, olha só, essa aqui, a quarta. A raiz de uma raiz, ou seja, 2, 3 ou mais raízes, podem ser representadas por um único radical, ou seja, uma única raiz, em que o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais, ou seja, olha só, eu tenho várias raízes aqui, uma dentro da outra. Então, olha só, eu posso transformar ela num único radical, em que o resultado, olha só, vai ser o produto dos índices. Qual é o índice que está aqui na raiz de fora? Que não está aparecendo, é o 2, não é?
E da raiz de dentro é o 3. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Repito, radicando. Então, no total, no final, eu vou ter 2 vezes 3, raiz sexta de 5. Transformei numa única raiz. A mesma coisa vale aqui para baixo, olha só. Eu vou transformar numa única raiz, repito, radicando. E os índices, eu faço o produto deles, a multiplicação. Então, vai ficar 6 vezes 3, vezes, ó, o de dentro aqui é 1, 2. 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36. Beleza? Transformei numa única raiz também.